Bom dia a todos. Então, eu sou fisioterapeuta respiratório. Há 25 anos que eu trabalho só com reabilitação pulmonar. Quero agradecer o convite da sociedade, em especial ao Dr. Ricardo, que me estendeu o convite. E eu prometo para vocês que eu vou ser bem breve em reabilitação pulmonar para não cansar vocês. Então, eu tenho algumas coisas que a gente. Opa, acho que eu miro para onde? Deu? Tem algumas coisas que a gente já sabe, que nós, fisioterapeutas respiratórios, trabalhamos com reabilitação pulmonar, nós focamos muito em qualidade de vida, então nós temos uns níveis de evidência aqui que a gente já sabe, eu não vou focar nisso, mas eu acredito também que você, que comungue da mesma opinião que a nossa, os pneumologistas, que a qualidade de vida realmente é um holofote que deve ser sempre virado e sempre voltado no quesito de reabilitação pulmonar. Do ponto de vista funcional, nós temos hoje vários estudos marcados por revistas indexadas e talvez o maior holofote se deve à sarcopenia. Vários estudos têm mostrado que a contração de musculatura e a presença dessas contrações, principalmente de fibras glicolíticas ou de fibras oxidativas de contração rápida, aumenta a miocina e faz uma interrelação, uma relação direta com a interleucina, principalmente a interleucina 10, melhorando o efeito sistêmico inflamatório. Então, me parece que o desenvolver da reabilitação pulmonar vem muito trazendo a sarcopenia como um fator de alvo, realmente, um divisor de água para nós, fisioterapeutas, que nós temos que dar talvez mais atenção realmente a essa questão muscular do paciente. Bom, o que nós temos de novo em relação à reabilitação pulmonar? Nós temos que a equipe multidisciplinar, que nós todos já sabemos, e que inclui a fonoaudiologia recentemente, porque a apneia da deglutição em pacientes com DPOC, ela é a menor e com um risco aumentado de broncoaspiração. Então, elevação e interiorização da laringe com fono é super importante para evitar microaspiração nesses pacientes. Uma coisa que mudou bastante para nós agora, nós não temos mais as 12 semanas de reabilitação. Mudou isso. Agora, quanto maior o tempo de reabilitação desses pacientes, melhor. E vários estudos já têm demonstrado que até 1 ano de reabilitação nós temos benefícios com relação aos pacientes, eu já vou mostrar para vocês. E uma outra coisa que mudou muito é a prescrição clínica de exercício. Antigamente, como que nós fazíamos? Nós tínhamos um protocolo e nós seguíamos aqueles protocolos para todos os pacientes, independente do estadiamento da DPOC. Então, hoje, nós temos uma prescrição clínica individualizada para cada paciente. Isso tudo, claro que vem demonstrando dia a dia uma melhora funcional nesses pacientes no quesito de reabilitação pulmonar. Então, basicamente, nós temos essa revisão sistêmica, essa meta-análise com relação ao tempo de permanência dos pacientes com reabilitação pulmonar, e desde 2023 a gente vem buscando isso, então, com relação ao tempo mais prolongado de 12 meses, com relação ao teste de caminhada de 6 minutos, é favorável à reabilitação mais longa. Eu vou passar rapidamente para não cansar vocês. Qualidade de vida também favorável à reabilitação com períodos mais longos, e também no índice, nessa outra escala, que avalia dispneia, fadiga, função emocional e autocontrole respiratório, também favorável a reabilitações mais longas e não mais as 12 semanas que vocês já estavam acostumados a prescrever na reabilitação. Bom, o que temos, assim, também que nos chama bastante atenção, e isso não é novo, e a gente vem batendo muito nessa tecla com relação à reabilitação na exacerbação. Quando vocês internam os pacientes de vocês, será que vale a pena manter a reabilitação desse paciente num período hospitalar? Vale, não vale? Enfim, o primeiro estudo que nós temos, que é do Donaldson, que estuda muito a parte de exacerbação a nível de reabilitação, foi de 2004, é um estudo tímido em relação a resultados, mas não deixa de ser super importante. Então, nós temos aqui o primeiro dia de hospitalização com relação ao teste de caminhada de 6 minutos, o grupo controle,
que está aqui em vermelhinho, e o grupo de treinamento na exacerbação. Então, a gente vê um incremento, mesmo em longo prazo, no teste de caminhada de 6 minutos nesses pacientes que mantiveram a reabilitação pulmonar, mesmo no período de exacerbação, mesmo no período de hospitalização desses pacientes. E uma outra, nesse mesmo estudo, com relação à qualidade de vida desses pacientes, também mostrou-se melhor quando os pacientes são submetidos a programas de reabilitação. Eles não param o programa de reabilitação mesmo na exacerbação. Aí, em 2011, o Troster, junto com o Purran, que também é um baita de um estudioso na área de reabilitação pulmonar, em 2011 ele passou a estudar um pouquinho mais e ele fez uma revisão um pouco maior, com 9 ensaios clínicos randomizados, com 432 pacientes, um N não muito interessante, mas enfim, mostrou essa meta-análise com readmissão hospitalar. Muito interessante, um NNT de 4 que não brilha aos nossos olhos, mas não deixa de ser ruim. Não deixa de ser bom, desculpe. Então, favorável à reabilitação com relação à readmissão hospitalar. Isso aqui é muito importante para nós. Com relação à taxa de mortalidade, realmente a reabilitação nunca mostrou uma eficiência muito grande com relação à taxa de mortalidade. Mas nesse estudo do Troster mostrou favorável também à reabilitação na meta-análise, com NNT de 6. E com relação à qualidade de vida, que é muito interessante, 4 pontos, então é favorável também à reabilitação nesses pacientes exacerbados. E com relação ao teste de caminhada de 6 minutos, também favorável à reabilitação na exacerbação, e o que mostra que 47,5 metros com relação ao grupo controle, sendo que vale a pena relembrar que 30 metros já é favorável ao programa de reabilitação pulmonar. Então, uma melhora de 47,5 metros, então me parece que é interessante manter realmente a reabilitação nos períodos de exacerbação aguda da DPOC. E aí, depois vem estudos mais robustos, um pouco publicado na ATS, já com um N bastante significativo, e vejam só, um aumento médio de 105 metros com relação ao teste de caminhada de 6 minutos, relação à força muscular 33 newtons, e melhora de qualidade de vida mensurada em duas escalas já bem consolidadas, né? E o último estudo que eu queria passar para vocês, que é de 2023, que mostra, que eu queria mostrar para vocês mais isso aqui, ó, a readmissão hospitalar. Um RR de 0,66, um risco relativo abaixo de 1. Então, que é muito interessante. Então, realmente faz a gente pensar, também tem um aumento de distância percorrida, faz a gente pensar que realmente não se deve parar a reabilitação durante a exacerbação desses pacientes. Bom, com relação à prescrição clínica de exercício, que foi um pedido do Dr. Ricardo, que ele queria que eu falasse sobre o nosso dia a dia da clínica, como que é feita a reabilitação, e é justamente isso que eu vou falar agora. Então, qual é a visão do novo fisioterapeuta com relação à prescrição precisa da fisioterapia desses pacientes com DPOC? Então, os impactos comprovados da prescrição de exercício na reabilitação, publicado recentemente, melhora de capacidade de exercício, sintoma de dispneia, força muscular, tudo isso aqui a gente já sabe, qualidade de vida. Mas como que é feito isso? Basicamente, nós temos uma tríade para que nós façamos a prescrição clínica de exercício. Com relação à força de músculos respiratórios, um novo marcador agora, o S-Index, que é dado pelo Power Brief, que é especificamente o K5, que nos dá esse índice, e os velhos conhecidos nossos, que é pressão expiratória máxima, dado com manovacometria, né? Teste de caminhada de 6 minutos e teste incremental. Essa tríade aqui é fundamental para que nós possamos fundamentar a nossa prescrição de exercício para esses pacientes. Então, como que é feito isso na prática? Então, nós pegamos o teste de caminhada, por exemplo, 420 metros, foi um exemplo que eu dei, colocamos numa fórmula matemática e calculamos aqui quantos quilômetros por hora esse paciente deve fazer. Antigamente, nós não fazíamos isso. Colocava o paciente, se o paciente estava bem, então continua, então, seu João, mais um pouquinho. Ah, tá bom, deu 5 minutos, tá com uma velocidade de 2, de 1,5. O fisioterapeuta colocava aleatoriamente uma velocidade. Hoje não é assim que se faz reabilitação. A prescrição, eu insisto, a prescrição é individualizada. Então, tirar foto. Pode ficar à vontade.
Então, nós temos uma velocidade aqui média e particularmente nós lá no nosso serviço, nós usamos o teste de caminhada de 6 minutos como referência. E aí, o ideal é que nós temos as publicações já da ATS, que a gente comece com 60% e vá até 80% desse valor inicial que nós prescrevemos. No início, 15 a 20 minutos contínuos ou fracionados, progressão de 30 a 40 minutos e, na sequência, nós vamos aumentando de 0,1 a 0,3 km por hora por semana. Nós vamos fazendo esse aumento por semana até a gente atingir um valor máximo de 80% na velocidade da esteira. Outra coisa, sem inclinação. Nós nunca utilizamos inclinação em reabilitação pulmonar. Opa, desculpe. Tudo certo? Deu certo? Com relação à bicicleta estacionária, a gente faz através do viador de pico. Também é uma fórmula matemática, então eu vou pegar o mesmo exemplo que eu coloquei, os 420 metros, e nós precisamos ter o peso corporal do paciente. Então, nós fizemos um cálculo do VO2 de pico desses pacientes, e aí nós calculamos os watts da bicicleta. Então, nós colocamos também numa fórmula matemática, aqui nós usamos o peso do paciente e a resposta que nós temos aqui do VO2 de pico, e nós calculamos quantos watts a gente tem que colocar na bicicleta. Da mesma forma, só que a gente não faz, a porcentagem muda um pouquinho. A gente usa de 50% a 70% da potência. Basicamente, a reabilitação pulmonar ela é dada em 3 fases. A primeira fase, os pacientes com uma carga um pouco mais baixa. A segunda, com uma carga intermediária. E a terceira fase, uma carga mais alta. Então, a primeira fase desse paciente, nós vamos começar com 186 watts aqui na bicicleta estacionária. E como que é feito o cálculo de força? Então, antigamente a gente também não fazia isso. Então, era aleatório. Se o paciente conseguia pegar 2 quilos, pegava 2 quilos, fazia com 2 quilos. Se conseguia pegar 3 quilos, pegava 3 quilos, fazia com 3 quilos. Então, era mais ou menos assim, era meio no chute a coisa com relação à reabilitação pulmonar. Hoje mudou. A gente tem que ter um teste incremental. Esse teste incremental ele é feito em todos os pacientes. Ele vai fazer o peso durante 10 ciclos. O maior peso que ele consegue fazer nesse fator incremental é o que nós vamos usar para dosar o cálculo de intensidade de força desses pacientes. Então, eu dei um exemplo aqui, com relação a 4 quilos que o paciente conseguiu levantar por 10 repetições, e nós realizamos aqui um RM. Eu não estou muito didático, eu coloquei o peso aqui de 4 e aqui de 3, ó. Então, isso não está muito legal. Mas, enfim, nós começamos com 30% do RM, então nós fizemos esse cálculo. Enquanto que o paciente tem que começar a realizar esse peso? Então, 1,6, claro que não tem 1,6 peso, a gente começa com 1,5, a gente aproxima sempre o peso desse paciente. É assim que a gente faz o cálculo da prescrição clínica de exercício desses pacientes. O que nós temos de novo? O que nós temos de novo é o fluxo inspiratório. Com relação a treinamento, esse fluxo é dado através de um equipamento e a gente acaba avaliando. Na prática, eu não vou colocar conceitos, porque eu acho que não fica fora do contexto para a pneumologia, mas na prática a gente faz isso. Se o fluxo máximo é atingido durante um determinado tempo e cai rapidamente, ele pode indicar fadiga precoce. Então, o paciente está fazendo um treinamento muscular com uma carga determinada pelo aparelho. Se ele consegue manter esse fluxo inspiratório, ótimo. Se ele cai rapidamente, pode ser que gerou fadiga muito rápido para esse paciente. O que nós precisamos fazer? Manualmente, nós temos que diminuir a carga resistida. Nós diminuímos essa resistência imposta na fase inspiratória para que o paciente não entre em fadiga. Não é interessante o paciente entrar em fadiga, porque a fadiga ela é reversível ao repouso. Então, nós temos que parar a reabilitação, esperar o paciente descansar, voltar à ação de todas aquelas fibras que nós havíamos recrutado durante a reabilitação. Então, não é interessante o paciente fadigar durante a reabilitação. Então, isso aqui é uma arma a mais, um arsenal terapêutico a mais para nós, fisioterapeutas que trabalhamos com reabilitação, para evitar a fadiga. E se o fluxo é constantemente baixo, pode indicar limitação ventilatória importante. Ou seja, o paciente ele não consegue atingir um divisor de águas, é 2,5 litros por segundo de fluxo.
para nós. Se o paciente não consegue atingir isso, é porque ele não tem mobilidade, ele tem muita hiperinsuflação. E ninguém aumenta a força de músculo respiratório sem mexer a musculatura. Seria a mesma coisa eu pegar um peso aqui para o meu bíceps e eu vou treinar meu bíceps. Eu vou fazer isso aqui. Eu não tenho mobilidade para. Seria diferente se eu atingisse toda a ação da minha musculatura. Aí eu vou conseguir trabalhar muito mais efetivo a força de músculos respiratórios. A DPOC gera hiperinsuflação sistêmica, o paciente hiperinsuflado não vai ter mobilidade para treinar músculo, então nós temos que ter outros recursos para que nós façamos o treinamento. Então, prolongar o tempo expiratório desse paciente com ventilação não invasiva, por exemplo, uso de EPAPs, técnicas específicas como freno labial ou freno dental, reeducação respiratória desse paciente durante o treinamento de músculo inspiratório, a gente usa um outro recurso fisioterapêutico para depois fazer o treinamento muscular. Senão a gente não vai conseguir o que a gente almeja. Então, aqui é só um fluxo com relação ao DPOC ainda saudável, moderado, os 2,5% que a gente usa. Então, acompanhar a resposta terapêutica, fortalecimento muscular, melhora da eficiência ventilatória, redução da sensação de dispneia durante a atividade. É um recurso validado hoje e é um recurso que nos auxilia, sim, e muito no treinamento de músculo respiratório desses pacientes. Bom, uma coisa que eu vejo que vocês, conversando com alguns pneumologistas, eu falo, mas Daniel, realmente vale a pena fazer treinamento de músculo respiratório nesses pacientes? Ou vale a pena já começar direto a reabilitação pulmonar? Eu sei que a prática da gente, a gente não reproduz, mas enfim, eu percebo no meu dia a dia que os pacientes que não têm uma boa força de músculos respiratórios não vão bem na reabilitação pulmonar. Então, nós temos um protocolo que nós primeiro treinamos o músculo respiratório desses pacientes para depois entrar num programa de reabilitação pulmonar. Me parece que nós temos um resultado um pouco melhor com relação à reabilitação. Então, desde 2011 até a data, eu só vou colocar 2 artigos, vou ser bem rápido. Esse aqui já é um estudo já um pouquinho mais antigo, de 2011. O treinamento de músculo, ele tem demonstrado, sim, uma melhora de 32 metros no teste de caminhada de 6 minutos e no índice transitório de dispneia com relação ao basal. Então, me parece que é interessante, já desde 2011, foram vários estudos, eu não vou colocar todos, vou colocar só o último aqui. Foi uma ampla revisão feita agora em maio de 2025, mostrando muito parecido, 36 metros na distância que é uma validado, acima de 30 metros é validado, e a gente tem uma melhora, assim, um incremento da força do músculo respiratório e uma redução da dispneia na escala MMRC. Então, eu acho que vale a pena, sim, treinar músculo. Nós temos já estamos calçados pela ciência de que treinamento de músculo respiratório realmente aumenta o tempo de teste de caminhada de 6 minutos, diminui a dispneia e aumenta a performance desse paciente a nível de tolerância de exercício. Então, me parece realmente que é uma estratégia validada. Com relação à suplementação de oxigênio durante a reabilitação pulmonar, a ATS já desde 2013 fala que a gente tem que colocar oxigênio sim nos pacientes, recomenda manter a saturação maior do que 90 durante o exercício para segurança e efetividade da reabilitação. O que ela fala? Que menor ou igual a 88 é indicação clara para o uso de oxigênio. A gente tem que usar oxigênio para a reabilitação pulmonar. Se tiver entre 89 e 90, a gente deve considerar os sintomas do paciente. Bom, lá no nosso serviço, nós seguimos exatamente o que a ATS coloca. Então, se o paciente está com menor ou igual a 80, o paciente vai para a reabilitação com oxigênio. E uma coisa que me chama muita atenção é que nós temos um benefício muito grande com relação à oxigênio-terapia durante a reabilitação pulmonar, principalmente no quesito de hiperinsuflação. Aumentou a frequência respiratória, não tem uma boa coordenação respiratória, vai gerar mais hiperinsuflação. O oxigênio, ele reduz o drive respiratório. A ponte de hidrogênio que faz essa ligação do drive respiratório é dado pelo CO2 e não pelo oxigênio. Então, quando nós colocamos oxigênio, nós reduzimos isso.
Então, o paciente passa a não ter grandes hiperinsuflações durante a atividade aeróbica. Então, é muito interessante. Então, às vezes, quando o paciente, mesmo saturando um pouco melhor, mas que o paciente apresenta um grau de incoordenação respiratória ou uma tendência de hiperinsuflação sistêmica, nós colocamos oxigênio, mesmo tendo uma saturação um pouco maior. Fugimos um pouco da regra da publicação. E efeito muscular, redução da função muscular, diminuição da ativação metabólica, principalmente do lactato, íons de hidrogênio, de pH, a gente tem uma resposta muito positiva com o uso de oxigênio. Eu não poderia deixar de falar do teste de caminhada. O teste de caminhada é fundamental, programas de reabilitação pulmonar, desde a prescrição de exercício, que é dado pelo teste de caminhada de 6 minutos. O GOLD de 2024 também coloca que isso aqui é validado globalmente e reflete a performance nas atividades diárias de forma prática, simples e reprodutível. Existe uma correlação direta com os desfechos clínicos, né, da reabilitação pulmonar, nível de dispneia, capacidade funcional de atividades de vida diária, risco de hospitalizações, que isso aqui eu acho fantástico. Mortalidade, embora não seja uma referência para nós, escalas de qualidade de vida e base de prescrição de exercício. Aquilo que nós já sabemos, que um aumento de 30 metros após a reabilitação é considerado clinicamente significativo. Eu tentei ser o mais rápido possível, eu não faço propaganda dos meus serviços, mas eu sofri tanto para ter isso aqui que eu resolvi falar. E foram 2 certificações que nós temos. Essa certificação é dada pela FENAFISIO junto com a Agência Nacional de Saúde. Eu fiquei 4 anos tentando essa certificação na minha clínica. São só 11 clínicas no Brasil que têm essa certificação. A minha é uma delas. E eu tenho um orgulho muito grande dessa certificação. E agora, recentemente, nós recebemos o selo ouro da Unimed também de qualidade, principalmente por marcadores de resultado na nossa clínica lá. Nós somos a única clínica de Curitiba a ser série ouro pela Unimed, que é uma certificação também que eles colocaram. Então, eu peço desculpa para vocês, mas eu tinha que colocar isso, porque eu sofri pra caramba para ter isso aqui, então eu tinha que mostrar isso aqui para alguém. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado, Dr. Ricardo.